Eu queria compartilhar uma palavra, mas antes eu queria falar uma coisa. Quando a gente olha para esta igreja, eu estava conversando com o pastor Milton, uma igreja de 99 anos, já podemos dizer o centenário, uma igreja que tem história. Eu queria assim falar para os jovens que estão aqui. Quem tem menos de 30 anos, levanta a mão para o céu. Menos de 30, levanta a mão para o céu. Quem tem até 40 anos, levanta a mão. Então a gente olha uma igreja jovial, uma igreja jovem. Não? Quem tem mais de 50 igual eu aí, levanta a mão. Não? Aí eu olho aqui ó, de cima e eu vejo o quê? Uma igreja balançada, uma igreja de estrutura. Por quê, querido? Existe muitas vezes uma igreja cheia de adolescente, de jovem, mas uma igreja que passa dificuldade porque não tem família. O jovem está na igreja, muitas vezes o pai e a mãe não estão, e nem o tio, nem os avós. Mas quando você olha para uma igreja centenária, mas uma igreja que está vivendo um queimou de um avivamento, querido. Um queimou de dizer assim, olha, nós queremos 701 alma. Isso é o que? Paixão. E o avivamento, ele não está na estrutura, o avivamento está em nós. E tem muitas pessoas esperando o avivamento. E eu quero falar uma coisa para vocês. Nós já estamos vivendo o avivamento. Por que vivendo o avivamento, querido? Só Deus que faz uma pessoa, eu e minha esposa, e muitos estão aqui, sair do conforto, de dizer assim, parece que já está tudo resolvido, e começar tudo de novo. Não? Avivamento, querido, mexe com a estrutura nossa também. Eu quero que vocês abram aí a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, versículo 31. Eu fiz uma pesquisa, o nome reviver. A palavra reviver quer dizer renascer. A palavra reviver quer dizer ou renascer, ou renovação, ou avivamento. Então o nome dessa igreja, Igreja Batista Reviver, tem tudo aquilo que nós e que vocês estão vivendo e vai viver. Amém? Quando uma pessoa fala de uma igreja centenária, ou uma igreja aí, a pessoa já pensa em uma igreja cheia de velho, já pensa em uma igreja morta, em uma igreja fria. Mas eu cheguei aqui, olhei essa igreja bonita, já pintada assim de preto, uma igreja já diferente, com a cara de jovem, uma igreja passando de gerações. Isso é bonito. Por quê, pastor Antônio? Os meus filhos chegaram em mim e falaram assim, pai, nós vamos pintar a igreja de preto. Eu fiquei assim, preto? É, pai. As maiores igrejas do mundo é preta, pai. Olha o Carlito Paz, olha a Lagoinha. Aí o Luca mandou um vídeo para mim, falando sobre por que preto. Preto, ele acalma, ele dá foco. Por que que o McDonald's é amarelo e vermelho, aquela cor? Porque dá fome. Você entra no banco, no Santander, qual é a cor que é o Santander? Vermelho, meio vinho. Ali a mente da gente fica embaraçada, você faz empréstimo sem querer. Sério. Quando você olhou, você já entrou o dinheiro já até saiu da sua conta. Não? Você achou que fez bom negócio, você foi um péssimo negócio. Não? Então cores tem tudo a ver. Quando nós pintamos a igreja de preto, os meninos foram tão radical que pintou até os ar-condicionados, as máquinas, pintaram tudo. Pastor Domingo foi lá e falou assim, o negócio aqui é radical mesmo, hein? Até as máquinas. Querido, eu estou um dia na porta do prédio, uma senhorinha da cor do piso aqui,
chegou em mim e falou assim: essa igreja é do diabo, né? Eu olhei para ela e digo: por que essa igreja é do diabo? Ela falou: tudo preto. Eu digo: e a senhora é do diabo também? Não, falei na lata mesmo, igual estou falando para vocês. Ela: não sou do diabo não. Eu digo: então, e aí? E a cor é a mesma cor da igreja. Pronto, querido, matei a charada na hora, não? Então, existe pessoa, querido, o seu carro, quem tem uma variante aqui? Tem alguém que tem uma variante? Quem tem aqui, não, um Corsel 1? Ninguém. Tem pessoa que ele quer que a igreja fique em 1970, 1980 e o carro dele é 2020. Então você não pode ter esse carro 2022, 2020, você tem que pegar uma variante, não? Ou um Chevette. Tem muito jovem aqui que nem sabe o que eu estou falando aqui. Variante, o que é que o pastor está falando línguas estranhas agora? Nem sabe o que eu estou falando, mas é a realidade. Então, querido, eu compreendi que para nós continuar como igreja avançando, a igreja ela tem que estar atualizada. Atualizada, não a igreja mundana, não, uma igreja atual, vibrante, apaixonada no louvor para cima, na adoração, na palavra, na paixão pelas almas. E como é que gera essa paixão? No domingo, na celebração, eu não vou sozinho, eu vou levar um amigo junto comigo. Quem já convidou alguém para a igreja, você ficou esperando e não veio? Levanta a mão. Não vai vir mesmo não. Você tem que convidar e passar lá na casa dele e trazer ele. É isso que você tem que fazer. E quando você chegar lá, o cara vai dizer assim: não, eu estou ocupada, a mulher nem deu banho nos meninos. Ajuda a dar banho nos meninos. Sério, ajuda a banho no menino. Ah não, a louça está tudo suja, deixa que eu lavo a louça, vai lá se arrumar. Porque, querido, o diabo, Deus deste século, ele cegou a mente dos incrédulos. Ele faz tudo para a pessoa não vir, porque sabe que quando a pessoa chegar aqui, entrar numa igreja dessa, de adoração, ele vai ficar apaixonado e não vai sair desse lugar. Vai gerar paixão. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. É muito claro o que, vou ler aqui já no celular. Atos 4, 31. E depois de orar, tremeu o lugar que estava reunido, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciava corajosamente a palavra de Deus, e da multidão dos que creram era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente suas coisas de alguém que possuía, mas compartilhava tudo que tinha, e com grande poder, diga comigo, grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, e a grandiosa graça estava sobre eles. Diga comigo, grandiosa graça estava sobre eles. A igreja de Atos, ela tinha uma comunhão tão grande, que nada deles que a pessoa tinha dizia que era deles, dizendo: não, isso aqui é da nossa comunidade, isso aqui é nossa, porque existia uma unidade de uma igreja. E quando nós, querido, lembramos de uma igreja, nós com a mente já atualizada, com HD, muitas vezes o HD pode estar cheio, o meu HD pode estar cheio, não tem como deletar, mas uma coisa eu sei, que tem que estar atualizada. E uma mente atualizada, uma igreja atualizada, ela continua o quê? Na unidade. E quando nós falamos de igreja, nós não falamos de prédio, nós falamos de pessoas, e pessoa é relacionamento. E a Bíblia está falando que eles, unidos, eles começaram a orar,
e o ambiente começou a tremer, a balançar, e ali eles saíram com coragem para anunciar o Evangelho, querido, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O que faz nós entrar em um centenário, o que faz a paixão, porque o Espírito Santo na nossa vida. Quantas pessoas falam assim: pastor, parece que o Evangelho, o que eu estou vendo, o senhor mostrando as fotos, parece estar tão longe da minha realidade. Não, dentro de Belém existe muitas vargens grandes, querido. Eu queria que vocês guardassem uma frase que eu guardo para mim. A igreja, ela não pode ser conhecida pelaquilo que ela proíbe, ela tem que ser conhecida pelaquilo que ela oferece para as pessoas. Esses dias, não, que essa igreja, médico, dentista, fazendo obra social, querido, nós muitas vezes entregamos isso, essa missão, esse evangelismo para o governo, para o Estado. Aí o Estado faz uma massa de manobra. Mas quando a igreja, ela enxerga que a igreja, ela não só conduz a pessoa ao céu, ela traz a cultura do céu para a terra, através do amor, através da oração, através da paixão. E quando gera isso na igreja, querido, a igreja é imparável. E nós olhando essa igreja, Deus está mais uma vez e continua visitando a terra, levantando avivalista, porque o avivamento da cruz do Calvário continua, aquele avivamento. Por isso que eu falo que tem pessoas esperando o avivamento, e para mim, o avivamento começou na cruz do Calvário, na morte de Jesus. Depois da morte vem o quê? Vem a igreja de Atos, o batismo com o Espírito Santo, cumprindo a promessa que o Senhor tinha falado em Joel. Essa promessa veio e queimou no coração da igreja primitiva. Então o avivamento, ele começou no Calvário, e se o avivamento começou lá, ele não terminou, porque esse avivamento queima também no teu coração. Sabe aquela vontade de mudança? Ontem eu tive uma experiência de 4 princípios que eu guardo na minha vida. Eu posso estar em qualquer lugar, se dá vontade de orar, é Deus que quer falar comigo. Se eu estou num lugar, ou posso estar assistindo alguma coisa, e o Espírito Santo fala para mim ler a Bíblia, Deus quer falar comigo. Ou você vai passando por um lugar, e dá vontade de visitar uma pessoa, terceiro princípio, pode ir lá que é Deus que está fazendo. Ou quando você vai passando em algum lugar, e você ouve assim uma voz, ou vem no teu coração, dá dinheiro para aquela pessoa, é Deus. O diabo nunca vai mandar você dar dinheiro para alguém, vai mandar você tomar dos outros. Deus manda dar. Eu estou indo no centro de São José do Rio Preto, estava lá ainda, passando, eu vi um senhor sentado na calçada, e o Espírito Santo falou assim comigo: dá o dinheiro que você tem para ele. Eu falei: queima, Jesus. Repreendi na hora. Aí o Espírito Santo falou assim: volta e dá o dinheiro para ele. Eu falei: eu vou dar, Jesus, mas eu vou fazer uma prova, se é o Senhor que está falando. A hora que eu chegar lá, eu vou falar alguma coisa, ele tem que chorar. Se ele chorar, eu dou o dinheiro. Querido, quando eu cheguei perto daquele homem, falei: boa tarde. Ele: boa tarde. Eu digo: eu quero orar por você. Ele: ah! Eu digo: agora eu tenho que dar o dinheiro para o homem mesmo. Falar em oração e o cara chorar. Pronto, ele desmanchou. Eu digo: meu amigo, 2 onças que está aqui no meu bolso, está aqui, ó, leva essas onças. Aí que ele chorou. Ele falou assim: eu queria ir embora da cidade, e a passagem é R$90. O Espírito Santo: agora leve ele para a rodoviária. Eu disse: ficou até mais caro. Levei ele para a rodoviária. Querido, é Deus. E ontem eu tinha deixado a minha esposa em casa, e o Espírito Santo falou assim: vai visitar o Juarez. Ele é um rapaz dono de uma loja. Ele estava perdido no jogo e na bebida, e eu estava orando por ele,
E eu cheguei perto daquela loja, estava fechada. O moço falou assim: cadê o Juarez? Não, ele está aí dentro. Eu bati, ele abriu, ele é diretor também de uma escola. Ele chegou: pastor, como é que o senhor me achou aqui? Aí eu contei para ele. Ele falou: pastor, eu consegui pagar todas as jotas que eu estava devendo. Já tem 15 dias que eu não bebo mais, e eu quero firmar na igreja a partir de agora. Não? Então, quando Deus tocar em você para visitar, é um avivamento, é algo que Deus está falando contigo. E nós olhando essa igreja, a paixão dessa igreja, querido, tem pessoa que fala assim: pastor, mas ficou no passado. Não, continua. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia não precisa ser mudada, é nós que temos que mudar, é nós que temos que se atualizar com ela. Ela continua sendo atual, muito mais ainda. E nós olhando essa igreja apaixonada, querido, olha, em Jerusalém aconteceu esse avivamento. O que Deus está trazendo para os 99 anos dessa igreja, um avivamento, um tempo apostólico. Nós vamos viver uma conferência de um reavivamento, de um alinhamento, de um crescimento, que a igreja vai viver a unidade. A igreja, ela nunca vai viver um avivamento se não tiver uma unidade. E a unidade que eu estou falando, querido, é quando nós falamos a mesma língua. Quando nós falamos a mesma língua. Eu faço parte de ganhar 701 pessoas. Preste atenção o que é isso. Isso é falar a mesma língua. Deus, Ele olha do céu, querido. É dos versículos que mais me chama a atenção, quando Deus olha do céu e vê um povo fazendo algo falando a mesma língua. Marque na tua Bíblia, abre aí a tua Bíblia. Gênesis, capítulo 11, versículos 5 e 6. Primeiro livro da Bíblia, querido. Olha o que o próprio Senhor fala. Gênesis capítulo 11, 5 e 6. E o Senhor desceu, preste atenção, o que que fala? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. E em breve nada poderá impedir o que planeja fazer. Querido, o próprio Deus desce do céu para olhar os homens construindo a cidade, uma torre, e fala: esse povo é um só povo e fala uma só língua. Tudo que eles planejar, eles vão construir. Você já sabe aonde é que o casal entra de mão dada e mais unido? É no material de construção. Pode observar uma loja de material de construção do shopping. Você não vê um casal entrando dentro do material de construção, brigando, um falando mal do outro. Você vê lá no fórum, lá na frente do juiz e do advogado. Material de construção, os dois entram sorrindo, escolhendo cores, o piso, tal, dando ideia, a maior felicidade. Dali já vai para a churrascaria almoçar. É diferente, querido. Aqui o próprio Deus desce do céu, olha e o próprio Deus fala: esse povo, tudo que eles planejar, eles vão fazer, por cada unidade. E nessa noite, querido, eu vejo uma igreja unida. Vocês saíram da cidade para estar aqui na capital, não foi por acaso, por cada unidade. Não? E tudo aquilo que nós declarar nesse centenário, de hoje até o último dia, até os 336 dias, vai se cumprir, porque é uma voz profética que Deus vai liberar sobre este lugar. Pode glorificar o nome de Jesus. A unidade, querido. Quando nós olhamos a unidade, nós vemos a diferença. O que me chama a atenção, que o próprio Deus desce do céu, vê os homens construindo e diz: um povo fala a mesma língua.
Nada vai impedir o que eles começaram a construir em breve, nada vai impedir. Deus está falando com essa igreja e comigo nesta noite. Nada vai impedir a obra que Ele começou a fazer. Será que você pode virar para essa pessoa ao teu lado e falar assim: nada vai impedir a obra que Ele começou? Nada vai impedir a obra que Ele começou? Nada. Querido, nós sabemos que para impedir um grande avivamento, o primeiro que impede um grande avivamento somos nós mesmos. Nós começamos a não acreditar. Se tem uma pessoa que acredita muito mais em nós do que nós mesmos, é o próprio Deus. Muitas vezes nós não acreditamos, nós começamos a limitar o que Deus quer fazer, e aí começa a olhar um evangelho triste, de angústia. Por quê? Porque não vive debaixo de um propósito de Deus. Quando você vive debaixo de um propósito de Deus, aquilo que aos teus olhos é impossível, Deus faz possível. Amém? A igreja, querido, quando ela fala a mesma língua, ela começa a olhar que não tem nada que pode impedir o crescimento dela. O que Deus está liberando para esse tempo, eu estou vendo, querido, que Deus vai levantar, preste atenção, essa nova geração. Deus levantar os missionários, Deus levantar líderes e pastores muito mais apaixonados. Eu creio que eu, juntamente com o pastor Orlando, o pastor Milton e o pastor Milton Neto, pastor Milton aqui, e muitos outros pastores, nós olhava para essa geração dos meus filhos e dizia: parece que esse menino não tem a pegada que a gente tem, parece que não ora como a gente ora, mas eu estou vendo que de um tempo para cá está vendo mover no Brasil inteiro de jovens apaixonados. Sabe aquele navio que conta a história, o navio que trouxe um farol para Belém? Ele chegou aqui, ele vai voltar através dessa igreja. Esse farol vai voltar, esse navio vai voltar. Eu estava em Goiás Velho, uma cidade do estado de Goiás. Deus me fez lembrar aqui o pastor da Igreja de Cristo, o pastor Raimundo. E ele foi nos Estados Unidos, e ele lá viu aquela igreja linda, uma igreja muito rica. Ele falou: rapaz, vocês têm tudo, olha essas cadeiras, olha esse som. E aquele pastor olhou para ele e falou assim: nós não temos nada, vocês no Brasil que tem tudo. Que é isso? E ele falou isso, querido: aquele navio que foi para Belém, ele precisa voltar. Aquela luz que veio para o Brasil não voltou ainda. E aí o pastor Raimundo pregou naquela noite, e no meio da mensagem o pastor Raimundo falou línguas estranhas. Quando terminou o culto, tinha umas 5 senhoras de idade. Falou: pastor, tinha mais de 10 anos que nós não escutava alguém falar línguas estranhas dentro dessa igreja, não? E aquela senhora falou: muito obrigado, que nós tínhamos saudade de ver esse avivamento. Querido, vocês começam a queimar e dizer assim: olha, eu faço parte de um avivamento. Não fica pensando que o avivamento é daqueles homens que estão na internet, que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Não, querido, o avivamento é aqueles que estão na malhada, é aqueles que ninguém conhece, esses que são avivamento. Esse é você que é do avivamento. Querido, isso aqui faz muita comparação. Tem pessoa que por causa da internet, por causa do celular, fica só em comparação, e começa a viver de comparação por causa da internet. Não, fulano tem tantos seguidores, não é isso e aquilo, olha aquela pessoa. Para de viver o sonho ou o que os outros estão falando, começa a viver o que Deus tem ao teu jeito, da tua maneira, Ele que vai fazer na tua vida. Quando nós enxergamos isso, querido, tudo vai mudar. Nós estamos vivendo um momento que nós não podemos perder tempo. Diga assim: eu não posso perder tempo. Tem pessoas que estão perdendo tempo, querido.
e está esquecendo que o tempo, todo mundo fala uma frase: o tempo vale ouro. Se o tempo vale ouro, nós não podemos perder tempo. Abre aí a tua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz, até o versículo 16. Por isso que foi dito: desperta, ó tu, preste atenção em português, ó tu que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando o máximo. Eu gosto dessa tradução. Diga assim: aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Querido, se nós entender o que Paulo estava falando para esta igreja, ele começa dizendo: tu que dorme, desperta, acorda, resplandece, porque Cristo que quer te apresentar diante dele. E aí fala assim: olha, preste atenção à maneira que você está vivendo. E aí ele termina dizendo: aproveita o máximo. Aproveita o máximo da oportunidade que Deus está nos dando. Querido, nós não podemos perder a oportunidade. Todos nós um dia nós vamos prestar conta. E quando nós chegar no céu, Deus não vai perguntar: Antônio, e o carro que você tinha, Antônio? Antônio, e a casa que você tinha, Antônio? Deus não vai perguntar por isso. Deus vai perguntar só o quê? Antônio, o que você fez para mim? Quantas almas, Antônio? Não? Querido, a maior igreja não é a que está dentro do prédio. A maior igreja é aquelas pessoas que nós estamos ganhando, que vai ser uma multidão que nós não vamos nem conhecer. Esta vai ser a maior igreja, querido. A igreja surpresa que muitas pessoas não conhecem. E o Senhor está falando conosco hoje, para nós aproveitar a oportunidade, o máximo. Não seja um crente chato, querido, mas lá onde você trabalha, lá na faculdade, lá na escola, você é luz, você é sal da terra. Não precisa chegar com a Bíblia no peito maior do que o teu braço, dizendo: agora eu sou crente. Não precisa. É só as pessoas olhar e ver, não? A luz que está em você. Não precisa falar nada. A pessoa começa a contar a situação e você começa a dar testemunho de Cristo na tua vida. A maior mensagem é que Deus já fez na tua vida. Essa é a maior mensagem. Muitas vezes nós estamos preocupados com tanta coisa. Quando nós enxergamos isso, querido, nós não podemos perder tempo. Não podemos viver um minuto inútil aqui na terra. A chama que está queimando o teu coração, ela vai te levar a um novo destino, a um novo destino que Deus tem na sua vida. E se você está cansado, corre. Diga comigo: se você está cansado, corre. Tem pessoa que está cansada e está parando. O certo é quando você está cansado, você corre, que logo você chega no teu objetivo. Não adianta parar, querido. Eu guardo uma frase que só quem permanece pode contar a história. Nós olhamos as fotos da igreja, não? De muito antiga, a gente olha que algumas pessoas não estão mais, mas aqueles que permanecem têm história para contar. Você está aqui, você tem uma história, e a tua história é você que tem que contar. E como é que eu conto a história, pastor? Permanecendo. Quem permanece tem história para contar. Quem não permanece, querido, a história para. Nós olhando aqui, querido, que existe pessoas que estão comendo, preste atenção, nós não podemos comer pão
podre ou pão velho. Deus não dá pão velho para nós, Deus dá um pão quentinho na brasa. Tem pessoa que está na igreja assim, meu Deus, há 20 anos atrás, meu pai, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora? Agora não estou fazendo nada. É porque a pessoa ficou comendo pão velho. Deus não tem pão velho, querido. Deus tem um pão quentinho na brasa para nós. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: Deus tem um pão quentinho na brasa para nós. Você gosta de uma pizza de 4 dias? Ninguém gosta de pizza de 4 dias. Abre aí a tua Bíblia, vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 5 ao 8. Olha o que diz: e depois deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, diga comigo, de repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. E Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre a brasa, quente, e um jarro de água. E ele comeu e bebeu e deitou de novo. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Querido, se você pensava que a jornada ia parar com 99 anos, agora que começou. Quem crê, levanta a mão e dá um glória a Deus aí, querido. 99, pode glorificar o nome de Jesus. Agora que começou. Elias estava fugindo, e Deus aparece para Elias, mandou um anjo. E quando fala de repente, a gente já lembra do Pentecoste. E de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E agora de repente o anjo vem e fala: Elias, come pão e bebe água. O pão estava na brasa, estava quentinho, na hora para comer. Deus não tem nada velho para nós, Deus tem tudo novo. Você está em uma igreja de gerações para gerações, querido. Uma igreja avivada para viver o sobrenatural. Elias entendeu, e ele comeu pão e bebeu água e saiu na jornada. Tem muita pessoa aqui que Deus está levantando para uma grande jornada ainda. Não pensa que é hora de parar, é hora de correr, é hora de avançar. Para isso, o que eu preciso, pastor? O não é o combustível do sim. O não, ele quer dizer o quê? Você vai conseguir, não é para desistir. Agora precisa do Espírito Santo. Ele é o combustível para você vencer. Para nós encerrar, querido, quero falar uma coisa. Deus está trazendo alimento. Não é um pão velho, é um pão quente na brasa, para você viver, não o passado, mas viver o presente, enxergando o futuro, enxergando o crescimento e o avanço do reino de Deus. Guarde isso, querido. Quem vive de longe, quem segue de longe, ouve o galo cantar. Guarda isso. Quem segue de longe, ouve o galo cantar. Quem segue de perto, chega ao pé da cruz. Você quer ouvir o galo cantar ou quer chegar no pé da cruz? Você sabe o que aconteceu de quem ouviu o galo cantar. Negou 3 vezes. Tem pessoa que muitas vezes está longe, mas eu não tenho um ministério, querido. Uma igreja sempre tem um lugar, tem um ministério que te cabe. Seja apaixonado pelo ministério. Viva o ministério que Deus dá. Muitas vezes, eu não sei dançar, eu não sei cantar. Querido irmão, você sabe orar. Você tem algo que é importante no reino de Deus. Se você não segue de longe, quem segue de longe ouve o galo cantar. Quem segue de perto chega ao pé da cruz. Quem quer chegar ao pé da cruz, querido?
Preste atenção, querido. Vamos viver. Nós temos uma escolha hoje. Nós podemos viver um grande avivamento ou um grande sepultamento. Se nós queremos viver um grande avivamento, que vai varrer Belém, o estado do Pará e o Brasil, e o navio vai voltar para os Estados Unidos, nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Quem é apaixonado por Jesus é apaixonado por aquele que ele mais ama, que é as pessoas. A oração, ela pode transformar a realidade. A oração pode criar novas realidades. Guarda isso. Fique em pé em nome de Jesus. Queria chamar o Ministério do Louvor.